Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Vamos então aqui para mais um relato ufológico. Aqui o caso Guyancourt, que aconteceu em 1950. É um interessante caso de pouso de disco voador e contato com sua tripulação, ocorrido próximo a Paris, na França. Em 24 de julho de 1950, um caso interessante de pouso de OVNIs ocorreu na região francesa de Paris. O caso ocorreu na cidade de Guyancourt, a 20 quilômetros de Paris, e teve como protagonista o Sr. Clodo Blondeau, que na época era dono do bar Scardy, nesta vila. Esta é a história dele. No dia 23 ou 24 de julho de 1950, por volta das 11 da noite, eu ia andar um pouco antes de ir para a cama. Eu estava apenas olhando para um céu estrelado sobre um campo de aviação nos arredores de Paris, em Guyancourt, onde me vi e de repente ouvi um som estranho. Virei-me e a 100 metros no escuro, duas formas cinzentas, duas máquinas perfeitamente redondas parecidas com duas enormes placas côncavas, tinham cerca de 5 metros de diâmetro e 1,60 a 1,70 metros de altura do seu eixo. Todo seu contorno foi vitrificado. Uma porta ovoide muito grossa, aproximadamente 40 centímetros, foi aberta na parte superior de cada um desses discos. De cada lado, vi um homem descer. Esses pilotos tinham cerca de 1,70 m, usavam traje azul marinho. Devo lembrar que era completamente de noite. Esses homens correram para uma das máquinas e passaram a realizar uma obra ou reparação. Apesar da minha hesitação, cheguei mais perto. Quando os homens olharam para mim, eles olharam para mim com admiração, mas permaneceram calmos e naturais. Eu perguntei a ele: eles têm uma falha? Então um deles respondeu: sim, mas logo tudo estará resolvido. Seu francês estava correto, embora arrastado, pronunciado lentamente. Um minuto depois, o concerto havia terminado. Cada um deles foi até a porta de seu aparelho e abriu. De dentro saiu uma formidável iluminação. Hesitante, eu espreitei pela escotilha aberta. O que mais me abalou foi a iluminação mais perfeita que alguma vez tinha visto. Não lançava sombras e era impossível distinguir a sua origem. No centro da cabine circular havia uma espécie de poltrona ou sofá-cama, semelhante a cadeiras de dentista, internamente forrada com uma espécie de couro vermelho. E em frente a essa poltrona estava fixada uma espécie de estação de rádio, com 7 ou 8. No topo da estação estava disposto um enorme volante oval, munido de uma alavanca vertical em cada extremidade. Esse volante era feito de metal maciço, cheio de sinais e botões. Vários outros dispositivos foram montados em blocos dispostos ao redor da poltrona ou sofá-cama. Eu me perguntei novamente, especialmente sobre os dos vários botões que pontilham o painel do controle. A resposta foi muito lacônica: a energia. Os homens não eram bons de conversa, e, alguns segundos depois, voltaram aos seus postos. As portas foram fechadas hermeticamente por dentro. Fiquei com a impressão de que o metal dos aparelhos, que lembrava alumínio, não pesava nada e que os discos ficavam suspensos a uma distância de 10 centímetros do solo, sem tocá-los em lugar nenhum. Após a decolagem repentina, eu ouvi um barulho de vento, como um sopro, mas não senti nada. O sopro tinha um efeito de furacão e curvou a copa das árvores. Aqui, apenas o ruído era perceptível. Apenas 2 minutos se passaram entre o momento em que notifiquei esses dispositivos e o momento em que decolaram. Quando voltei para mim, não havia sombra dos discos voadores. Para onde posso ir? Para uma delegacia? Ninguém acreditaria em mim. No dia seguinte, Blondeau voltou ao local onde havia presenciado essa cena estranha, mas não descobriu nem o menor traço. Nem mesmo a grama tinha vestígios de ter sido pisada. Conforme ele calculou, os dispositivos não haviam tocado o solo. Caso contrário, teriam deixado uma marca circular. Então, mais um caso aqui para vocês, ocorrido na França nos anos 50.